Semana passada, foi na segunda-feira, eu fiz uma mentoria em grupo, ao vivo, né? E nessa mentoria em grupo, eu falava o seguinte para as minhas mentoradas, né? Até me referia a uma que é aluna muito querida, ela é da clínica e agora ela está iniciando na consultoria para empresas. Muito dedicada, muito focada, assim, muito fácil de se relacionar, muito respeitosa na relação comigo e com as colegas, uma querida, é uma profissional que com certeza vai ter sucesso na consultoria. E ela já está indo, seguindo os passo a passo do método Psi, enfim. Mas eu falei para ela, né, falando com as minhas mentoradas ali, eu me referi a ela, eu falei, olha, por exemplo, a fulana tem bastante experiência em clínica, né? Eu não tenho experiência em clínica, não trabalho com clínica. Se for para eu trabalhar com clínica, ela pode me ensinar e eu vou aprender. E isso não me desqualifica e nem desqualifica ela, né? Assim como, se eu tenho conhecimento da consultoria e ela, né, está aprendendo, está se dispondo a aprender sobre consultoria, isso também não me coloca no lugar de ser a melhor e nem ela ser a pior. Em algum momento da vida, a gente vai precisar de pessoas que nos ajude a aprender algo, que nos ajude com a sua experiência, com o seu conhecimento, né? E tá tudo bem, né? Mas eu vejo que, às vezes, algumas psicólogas se colocam num lugar de dificuldade de ter essa flexibilidade e inverter, às vezes, o papel. Né? Às vezes ela está acostumada assim, não, mas eu já dou supervisão na clínica para outras psicólogas, né? Como que assim agora eu vou ficar nesse lugar? Isso é flexibilidade de papel. Essa flexibilidade de papel, ela é extremamente importante na consultoria. E é importante também quando você inicia na consultoria, quando você está aprendendo sobre consultoria. Né? Não existe a possibilidade de você aprender se você não for uma pessoa flexível. Flexível em termos de conhecimento, de abertura para novos conhecimentos, flexível em relação ao teu papel. Porque tem horas que nós estamos no papel de quem está ensinando, e tem horas que a gente vai estar no papel de quem vai aprender. E isso não nos desqualifica, muito pelo contrário. Eu, pessoalmente, acho extremamente valoroso, extremamente, como que eu posso dizer, admirável, quando eu vejo uma profissional que tem essa flexibilidade, que se dispõe a aprender. Né? Apesar de toda a sua trajetória, dispõe a reconhecer que o outro tem um conhecimento que ela não tem. E aí, nessa atitude, nessa segunda atitude, né, de não reconhecer, né, a autoridade do outro, a mentoria do outro, que vai impedir daí você de fazer 10 mil reais por mês, tem algo que é extremamente importante nessa relação, que é não aceitar o feedback da outra pessoa. Né? Como se, no processo de aprendizagem, o feedback não fizesse parte. E o feedback, ele é extremamente importante para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa se olhar, né, enxergar aquilo que a gente não está vendo e que o outro está vendo. Lembra a janela de Johari? Vocês conhecem a janela de Johari, né? Eu acho que vocês devem conhecer a teoria janela de Johari. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A janela de Johari, até uma teoria que está incluída na formação, psicólogas consultoras e psicólogos também, né? Janela de Johari foi elaborada por dois psicólogos, né? Que é o Joseph Luft e o Harry Harrison, se eu não me engano o sobrenome dele. E aí eles juntaram os dois primeiras siglas, né? Sílabas, vamos dizer, sílabas, dos nomes e formou janela de Johari, né? Com H, Johari.
A janela de Johari, ela vai falar de 4 áreas que nós temos no nosso ego, né? E a gente usa essa teoria e o exercício dessa teoria a gente utiliza em programas de desenvolvimento, né? Para expandir o autoconhecimento, a autopercepção. Então, para desenvolver a competência interpessoal, desenvolvimento de equipe, desenvolvimento de liderança, a gente usa muito essa teoria. É uma teoria clássica, né? Mas ela é muito utilizada. E aí tem um exercício onde, né, a gente vai trabalhar com essa teoria, geralmente tem um exercício. Na formação psicólogas consultoras, inclusive as minhas mentoradas, minhas alunas recebem esse material, tanto a parte teórica quanto a parte de exercícios para poder aplicar, né, na consultoria, nesses programas de desenvolvimento. Mas voltando à teoria da janela de Johari. Ela tem 4 janelas, né? Como sendo 4 eus que nós temos, né? 4 janelas do nosso eu. Uma janela é a janela do eu aberto, onde eu conheço e você conhece sobre mim. Então, aquilo que eu conheço sobre mim, você também conhece. É o eu aberto, está aberto, né? Uma outra janela é o eu secreto, onde são coisas que eu não falo sobre mim. E ninguém sabe, é secreto, só não é secreto para mim, né? Então, eu escolho o que eu vou expor do meu eu secreto, né? Ou não expor, mas ele é secreto, porque só eu sei. Então, essa segunda janela é a janela do eu secreto. E a janela, uma terceira janela, é uma janela do eu desconhecido. Eu não sei sobre esses conteúdos que existem em mim e que determinam o meu comportamento, e nem as outras pessoas conhecem, então é desconhecido tanto para mim quanto para o outro, né? Então essa janela é a janela do eu desconhecido. E por meio de psicoterapia, de processo de autodesenvolvimento, que eu vou conseguindo expandir essa janela, né? Ter mais, conhecer o que tem nesse eu desconhecido aí, e que está determinando muitas vezes o meu comportamento. Então, essa é a terceira janela da teoria das janelas de Johari. E a quarta janela é a janela do eu cego, né? O eu cego é aquilo que eu não vejo em mim. Está cego para quem? Está cego para mim. Mas o outro está observando, está vendo. Na hora do feedback, né, o que acontece? Na hora do feedback, quando eu recebo o feedback, eu vou expandir essa minha janela do eu cego. E eu vou ter a possibilidade de, então, diminuir a janela do eu desconhecido, porque eu passo a conhecer coisas sobre mim que eu não conhecia também, né? E do eu cego eu passo também a ver, enxergar coisas sobre mim que eu não enxergava, e é por meio do feedback que eu recebo do outro, né? Então, e quando eu dou feedback, a minha janela do eu aberto vai expandir, né? E a minha janela do eu secreto também vai expandir, né? Desculpa, do eu aberto expande, o eu aberto expande e o eu secreto também expande, que eu passo a falar sobre algo que eu até então não falava. Então, o feedback, né, nesse processo de iniciar na consultoria, né, quais são as 3 atitudes que vão impedir você de fazer R$ 10.000 por mês iniciando na consultoria para empresas, o que impede é você não ter uma disponibilidade para receber feedbacks. Ficar numa posição onde eu já sei, né, como eu